Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno. Hoje eu vim gravar um vídeo aí em ocasião do ensejo da Copa do Mundo. Quero falar aqui sobre a Coreia do Sul, esse país que foi eliminado pelo Brasil nas oitavas de final. Quem deu o passe? Antes de começar, quero lembrar para vocês se inscreverem aqui no canal, quem não é inscrito, já deixa aqui um gostei, comente aqui embaixo também. Esse movimento simples é muito importante e ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente. E agradecer muito a você que é um apoiador aqui do nosso programa de Apoia-se, convidar você que não conhece a clicar aqui embaixo na descrição e conhecer o programa de Apoia-se. A partir de R$1, R$5 por mês, você já nos ajuda a manter esse trabalho. Vamos lá, vamos começar? Então, aproveitando aí os movimentos da Copa do Mundo, eu quero falar desse país, né, a Coreia do Sul, usando um exemplo, que é um exemplo que serve para desenvolvimentistas, que serve para liberais, para tentar explicar um pouquinho o processo de desenvolvimento econômico que aconteceu na Coreia do Sul, especialmente da metade do século XX até ali mais ou menos os anos 80. Mas a primeira consideração que eu acho que é importante fazer é que não dá para pescar uma experiência como a sul-coreana, abstraindo das determinações mais gerais da particularidade do que é o leste asiático, que é uma região que ganhou e que tem ganhado muita primazia analítica no último período, que foi uma experiência, tem sido uma experiência que, sem sombra de dúvida, a gente pode avaliar como o processo mais bem sucedido de catching up ou emparelhamento tecnológico do século XX e também do século XXI. Então, embora eu não vá entrar aqui muito no período recente, porque tem muita gente muito mais especialista do que eu no assunto, já indico de antemão o conteúdo do economista Wallace Moreira, eu também quero dar alguns pitacos aqui sobre desenvolvimento. Tem até um livro famosinho aí da Amazon que chama Ascensão do Resto, que é muito elucidativo, assim, do que foi o processo muito rápido e coordenado de crescimento da região com mudança estrutural, baseado em transformações produtivas muito expressivas e, principalmente, ou sobretudo, dispensando os fundamentos das boas práticas macroeconômicas e comerciais que são receitadas pela ortodoxia econômica. O que torna tudo isso muito interessante, ainda que os liberais insistam em usar essa experiência para dizer que tudo se deve ali à teoria do capital humano e o investimento em educação. Talvez aqui a análise desafia não só os liberais e a teoria convencional, mas até mesmo a teoria desenvolvimentista, que tenta identificar uma coisa ou um conjunto de coisas. Na minha avaliação, do pouco que eu tenho estudado sobre leste asiático, essa avaliação nos mostra que entender essas experiências exige um olhar de totalidade. Não é o câmbio, a taxa de câmbio no lugar ou a política industrial acertada. É isso também. Mas o mais louco, talvez, seja que fora o Japão, nem a China, nem a Coreia do Sul, que são os principais países da região, nenhum desses países contou com formas de acumulação primitiva e originária de capitais. Eles não tinham colônias de exploração e nem foram países que participaram nem da primeira, nem da segunda Revolução Industrial. Portanto, é uma experiência de desenvolvimento, de fato, de industrialização, a partir, no máximo, de políticas mercantilistas. E o mais surpreendente é que aqui o caso da Coreia do Sul pode ser um caso de superação do subdesenvolvimento num período já de consolidação tanto do capitalismo monopolista quanto do imperialismo. Aí eu queria propor aqui uma análise em duas dimensões para a gente entender o leste asiático, mas principalmente aqui o recorte que eu estou fazendo da Coreia do Sul, que é o que nos interessa hoje. As duas dimensões são o elemento externo, o que não depende exatamente da Coreia do Sul, mas que foi fundamental para ela virar o que ela virou, e os elementos de ordem interna, ou seja, de política e, sobretudo, de política econômica, doméstica. Bom, o cenário externo ele foi o elemento impulsionador mais importante para a Coreia do Sul, e essa história começa lá com o fim da Segunda Guerra Mundial.
quer dizer, um período em que os Estados Unidos saiu como grande vencedor, né, como a potência que exerceu ali de forma inconteste nos primeiros anos do final da Segunda Guerra Mundial, a hegemonia imperialista no mundo capitalista. Aí, a relação, né, no bojo da contenção da União Soviética no Oriente, criou uma série de condições favoráveis para a Coreia do Sul, que pode ser explicada por 3 elementos. Né? O primeiro deles é que houve uma ampliação do superávit comercial da Coreia do Sul e do resto do leste asiático com os países da OCDE, né, durante esse período. Ou seja, esses países eles tinham um mercado aberto para a exportação das manufaturas da Coreia do Sul, isso como resultado da estratégia dos Estados Unidos, como eu falei, de ampliação dos seus interesses econômicos, mas sobretudo políticos naquela região. O segundo elemento é que os Estados Unidos ampliaram muitos investimentos, e aí em conjunto com o Japão na Coreia do Sul, né, se colocando ali como um mercado para receber os produtos sul-coreanos. Diga-se de passagem, o Japão foi um dos principais responsáveis pela transferência de tecnologia e também responsáveis pela importação de bens de capital para a Coreia do Sul. E em terceiro lugar, os Estados Unidos, né, ampliou ali muito substancialmente o financiamento externo para a Coreia do Sul também nesse período. Aí esses 3 elementos, né, mercado consumidor, né, ampliação dos investimentos e financiamento externo, o superávit comercial com a OCDE, isso vai explicar a diferença, né, de tratamento do imperialismo estadunidense na região quando comparado com a América Latina, por exemplo. Se a gente for pensar na crise dos anos 80, né, a crise da dívida externa, ela alterou muito drasticamente a inserção externa dos países da periferia, né, depois da contração do crédito no mercado internacional, mas para a Coreia do Sul não, porque ela não sofreu aquelas instabilidades macroeconômicas e seguiu, em boa medida, se beneficiando das relações com o Japão e com os Estados Unidos. Então, o cenário internacional aqui importa, né, importou muito. Tanto os Estados Unidos quanto o Japão, tem um professor da FRJ chamado Medeiros, ele diz que esses países serviram de locomotiva para a Coreia do Sul, né, para que a Coreia do Sul acessasse recursos financeiros e evitasse um colapso nas contas externas. Mesmo, né, que, claro, a Coreia do Sul também tenha precisado fazer superávit comercial e também tenha precisado transferir recurso para o exterior durante a crise da dívida. Mas a proporção disso foi muito mais baixa do que nos países latino-americanos. E isso não restringiu, como foi aqui, a capacidade da Coreia do Sul seguir traçando uma trajetória de crescimento econômico. Tem outros exemplos também, além da ajuda financeira e dos empréstimos dos Estados Unidos, mas o fluxo de recurso direcionado, né, do Japão para a Coreia do Sul, como reparação e empréstimos preferenciais, que eu já falei, mas é bom frisar, também teve a importância que a Coreia do Sul teve na Guerra do Vietnã, que isso rendeu para ela vários benefícios e fez a Coreia do Sul ainda mais aliada estratégica dos Estados Unidos na Guerra Fria. Mas teve também a expansão do euromercado depois do primeiro choque do petróleo, isso ampliou muitos recursos externos para o país. E, enfim, tem vários elementos que fazem, inclusive, com que vários autores tenham cunhado ali a expressão desenvolvimento a convite para pensar a Coreia do Sul. Mas tem outra coisa aí já na transição para a gente ir para a segunda dimensão, que é a análise do que foram as condições internas, que foi o fato de que durante a destruição do Japão no pós-Segunda Guerra do Pacífico, né, e o fim do domínio japonês na Coreia do Sul, os Estados Unidos eles ocuparam, né, por um período a Coreia do Sul, acho que você sabe. Aí, durante esses anos de ocupação, os Estados Unidos eles viam a Coreia do Sul como um país que podia suprir, né, uma certa oferta de bens primários, principalmente de grãos, e ao mesmo tempo ser um país absortor de produtos japoneses. Aí eles fizeram 2 coisas que foram muito importantes para o país. A primeira delas foi uma reforma agrária e a segunda delas foi um programa de qualificação de mão de obra. A reforma agrária ela foi um processo muito importante, porque não só distribuiu terra,
e reduziu ali, portanto, a concentração fundiária, uma típica reforma de desenvolvimento do capitalismo moderno, mas também enfraqueceu toda uma fração da classe dominante que ainda era um resquício lá da colonização japonesa. Aí o Wallace Moreira, ele diz que esse movimento ele foi muito fundamental, porque ao enfraquecer essa classe, fortaleceu uma fração da classe dominante, aí sim de caráter empresarial no país. E, por outro lado, o processo de qualificação da força de trabalho elevou, né, o índice de qualificação, o que também foi importante para que as transformações produtivas elas tivessem ali uma certa correspondência ao nível da oferta de mão de obra. Por fim, mesmo dentro desse olhar ainda das determinações externas, não só no período pós Segunda Guerra, mas também nos anos 60, a Coreia do Sul seguiu um período ali de aceleração do seu desenvolvimento e ainda contou com outros elementos que eu vou só sumarizar aqui, porque não dá tempo de aprofundar, mas vocês podem pesquisar se quiserem, como o Acordo de Plaza, a valorização do iene, a estratégia de investimentos do Japão e também o próprio crescimento da economia norte-americana que se acelerou a partir desse período. Agora, claro, não foi só o cenário internacional, embora ele tenha sido muito importante. O Wallace Moreira explica muito bem isso, vou deixar inclusive linkado aqui um texto dele. É inegável que existiu, claro, uma coesão entre um Estado politicamente orientado, né, em conjunto com uma elite compromissada com o projeto desenvolvimentista, e também a existência de oligopólios privados que aceitaram, portanto, a influência de um Estado para maximizar essas várias oportunidades advindas do setor externo. Eu adicionaria tudo isso, né, ao fato de que se dispensou a democracia liberal, afinal era uma ditadura, o que também facilita um processo de centralização do Estado e a construção aqui de planos, né, de caráter ou natureza de longo prazo. Como eu falei antes, né, lá na crise da dívida, os Estados Unidos e o Japão fizeram ali gestões junto aos seus bancos privados para não interromperem o financiamento para a Coreia do Sul, mas também, claro, é verdade que a Coreia do Sul também tinha capacidade autônoma de geração de reservas cambiais expressivas, e isso também teve um peso, né, interno fundamental. Além disso, essa capacidade de geração própria de reservas cambiais para pagar passivo externo não se explica só pela abertura preferencial do mercado dos Estados Unidos e pelo licenciamento de tecnologia japonesa. Até porque ações preferenciais comerciais já estavam, inclusive, sendo eliminadas na década de 80, né, quando os Estados Unidos voltam a ter uma política de caráter mais protecionista, e também o Japão, nesse período, já estava deixando de licenciar a tecnologia de ponta, porque nesse período todo o mundo capitalista, né, já estava envolto numa nova etapa da concorrência interestatal. A Amesden, que eu falei antes, ela, né, aquela que escreveu Ascensão do Resto, ela diz que a industrialização tardia da Coreia do Sul, ela foi fundamental para essa industrialização a promoção da diversificação de ações, né, de decisões empresariais guiadas ali por uma política de Estado para entrar em novos ramos da indústria, né? Além disso, a política macroeconômica ela era ativa para garantir crescimento e tinha uma relação de retroalimentação entre o crescimento da economia, mas também o crescimento da produtividade. E uma das contribuições mais importantes desse livro é que a autora diz que a entrada das empresas coreanas em vários setores da manufatura, né, essa diversificação e a entrada na manufatura de ponta não foi obra do livre mercado, mas uma ação deliberada do Estado por meio de muito planejamento e com vários tipos de incentivos, subsídio, ação de longo prazo, que tudo era selado nos planos quinquenais. E o Chang, né, daquele livro Chutando a Escada, ele usa uma expressão que eu acho que é muito boa para entender isso, que ele chama de dirigismo estatal. Esses planos quinquenais, eles se dividiram ali em dois momentos, né? O primeiro momento se avançou na substituição de importações na indústria leve, daí especialmente cimento, fertilizante, depois indústria automobilística, chegou até a indústria pesada, e num segundo momento, que foi ali a partir da década de 80,
a ênfase foi para a indústria eletroeletrônica e também no que hoje é muito importante, que é a produção de semicondutores. Além da política industrial, né, de caráter vertical e seletiva, é bom ressaltar que a política macroeconômica também foi muito importante. E que o objetivo da política macroeconômica era crescimento. Parêntese aqui, né? A nossa política macroeconômica tem como objetivo o controle da inflação. A deles era crescimento. E isso marcou, né, uma política macroeconômica de estímulos a exportações, né, com desvalorização cambial, incentivo fiscal, controle de capitais, né, expansão do crédito, controle da taxa de juros para estimular investimento, política de subsídio para a indústria pesada, entre várias outras políticas. E detalhe, a estratégia de crescimento liderada por exportações nunca foi a despeito de uma estratégia de desenvolvimento, né, com desatenção ao mercado interno ou proteção da indústria nascente. Então, é um conjunto, obviamente, de determinações externas que, por exemplo, o Brasil não contou, né? A gente teve uma inflexão numa trajetória de crescimento com mudança da estrutura produtiva nos anos 80, com a crise da dívida, mas há também várias práticas no campo macroeconômico que hoje, né, por exemplo, países que seguiram o receituário do consenso de Washington são blindados. No Brasil, se a gente, né, o pouco que se falou sobre subsídios, sobre política industrial verticalizada, crédito subsidiado, incentivo fiscal, controle da conta de capitais, né? Essas palavras hoje soam como verdadeiras atrocidades dos economistas liberais ou para a coalizão de forças que domina o Estado brasileiro. Mesmo planejamento é uma coisa que saiu bastante, né, fora de moda do nosso vocabulário. Portanto, aqui é um conjunto de lições que a gente pode pensar que a Coreia do Sul tem a nos ensinar nesse campo da teoria do desenvolvimento econômico, com todos os parênteses aqui, especialmente sobre um regime ditatorial e um grande cerceamento das organizações políticas, né, nos anos 90, lá, com os acordos com o GATT, várias lideranças foram perseguidas nesse período, mas acho que esse é um debate que a gente pode depois fazer um segundo vídeo. Comentem aqui se vocês querem entender como foi a inflexão desse processo a partir dos anos 90 e os novos desafios de convulsão social que também passa, em alguma medida, a Coreia do Sul. E se vale a pena a gente chamar o Wallace, que eu acho que é um grande especialista nesse tema, para vir aqui conversar com a gente. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo, tchau.